O Pedrosa, o Vasco vai como favorito contra o Fluminense quarta-feira? Favorito é uma palavra muito forte. O Vasco vai, digamos assim, num momento melhor do que o do Fluminense. Não. Você pipocou, Não cara? é pipoca. Não é pipoca. Não é pipoca. Família vascaína, eu tenho fé. Eu tenho fé que vai chegar o momento que o Thiagão nesse canal vai ser insuportável. Como assim, Thiago? Vai ter um confronto e aí, né, contra qualquer adversário, eu vou falar 3, 4, fora o baile. Vai chegar esse momento, tenho fé. Thiagão, mas dá pra fazer isso? Dá pra falar isso no confronto de amanhã? Não, de forma nenhuma. Mas, assim, não dá pra pensar em outro resultado. Amanhã é dia de afundar Série C. E a gente vai resenhar sobre esse programa aí que o jornalista deu uma zoada no Lucas Pedrosa. Vai pipocar, chega aí. Além disso, vamos falar sobre mercado da bola, porque que confusão é essa? Pedrinho fechando Instagram, a galera querendo o Marcelo Santana fora do Vasco, mas ontem à noite me vem o Flávio Dias e fala que o Vasco pode anunciar um reforço ainda nessa semana. E tem também aqui o forte desabafo do jornalista Fernando Campos, vascaíno da ESPN, criticando pesado ali o Pedrinho, a gestão do Vasco, diretoria, não contrata ninguém, até debochou. Calma, vascaíno, a gente tem o Alex Teixeira. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o Adson. Quem gosta de pagode vai lembrar dessa. Volta, tanto tempo se perdeu, volta. O sonho não morreu, volta, ainda espero por você aqui. Ô, Adson, tá fazendo uma falta, hein, moleque? Tá aí. Adson segue focado na preparação para voltar o mais rápido possível. É isso, né, a família vascaína? Tá trabalhando aí a parte física, tava acompanhando também no Instagram dele, né, fazendo ali um supino, né, malhando um peitinho ali, o Adson, mas tá fazendo muita falta, né? O Adson é um jogador que na temporada passada ganhou um protagonismo, a gente pode dizer, desde o retorno ali do Paiva, naquele jogo contra o São Paulo, né? Acho que o Adson jogou muito bem naquela partida e me parece que ganhou confiança e aí se tornou uma referência no Vasco no comando de ataque. Infelizmente, né, acabou que ele se lesionou, acho que num jogo contra o Atlético Paranaense, em agosto, ficou fora, né, dos jogos decisivos da Copa do Brasil. A gente pensou, pelo menos eu pensei, que ele estaria, né, apto a trabalhar, a jogar, a treinar normalmente para iniciar a temporada. Infelizmente, isso não aconteceu e tá fazendo muita falta, porque sem sombra de dúvida seria um jogador que jogaria no lugar do Alex Teixeira, mas sem debate. Você concorda comigo? Então, vamos torcer aqui para que o Adson possa voltar o mais rápido possível. Vamos trocar uma ideia agora sobre o confronto de amanhã contra Fluminense lá em Brasília. Pelo amor de Deus, Vasco! Eu brinquei aqui com vocês, aquela brincadeira com fundo de verdade, né? O Vasco adora levantar um defunto, a verdade é essa. E aí até brinquei, né? Pô, se fosse ao contrário, rapaz do céu, com certeza o Fluminense ia terminar de afundar o Vasco. Então, eu sei que a gente vem de uma péssima partida contra o Volta Redonda. Mas se você comparar com as partidas do Série C, não. Então a gente tem que ajustar, né? Me parece que o campo é bem melhor do que o Vasco jogou lá em Espírito Santo, né? E jogar uma bela partida e, claro, conseguir o resultado, consolidar ali no G4 e afundar o Fluminense. Que depois pega o Flamengo e olha só, tu pensa, fica fora da Copa do Brasil em 2026. Mas vamos passar essa resenha aqui do Placar TV, que teve até o José Ilan, né, brincando ali com o Pedrosa. Vai pipocar? O que você acha? Vasco ou Série C? Quem é o favorito na sua opinião? O Pedrosa, o Vasco vai como favorito contra o Fluminense quarta-feira? Favorito é uma palavra muito forte. O Vasco vai, digamos assim, num momento melhor do que o do Fluminense. Não. Você pipocou, cara? Não é pipoca. Não é pipoca. Olha aqui, se o Vasco não é favorito contra o Fluminense, é favorito contra quem hoje? Não, faz igual o Medeiros, fala e depois manda o Vascaíno aqui no teu lugar, outro. Pô, não vai sustentar, cara? Olha só, o Vasco... Você fora do ar falou, já ganhamos. Mentira. O Vasco se apresentou contra o Volta Redonda e foi o primeiro teste um pouco mais concreto do Vasco da Gama
com uma equipe que é de Série B, digamos assim. Eu acredito que o Volta Redonda seja a equipe mais qualificada entre os pequenos dentro do Campeonato Carioca. Então até o nível do jogo foi um pouquinho melhor, digamos assim. É um adversário que impôs mais dificuldades ao Vasco da Gama. Tudo bem que foram erros ali de 2 zagueiros que foram muito mais individuais do que o coletivo do Vasco. Mas o Vasco não apresentou bom futebol contra o Volta Redonda. O Vasco não jogou bem contra o Volta Redonda. Se o Vasco tivesse vencido o Volta Redonda com superioridade, como foi contra a Portuguesa e o Madureira, eu falaria assim pra você. Não, cara, o Vasco é favorito porque o Vasco tem conseguido jogar bem nesse início de campeonato. O Vasco fez bons jogos contra a Portuguesa e Madureira, venceu o Maricá com time reserva e foi no seu primeiro teste do ano e, na minha visão, decepcionou. Na minha visão, a atuação coletiva do Vasco foi abaixo do esperado. Tanto é que ele repetiu o roteiro de quê? Do Verred sendo o seu salvador. Porque o Verred foi lá, fez um gol de pênalti, com o Jair também, que é um que eu posso salvar, que jogou muita bola, e o Verred, no final das contas, recebeu o cruzamento do Lucas Piton e acabou deixando o Vasco invicto ainda no campeonato. E não saiu a virada ali por isso aqui, por um instante. Porque, meu amigo, no último por lance um instante, do jogo, o João Vitor passou a um palmo da trave do Volta Redonda. Mas em desempenho, como a gente fala aqui, o resultado é uma coisa, o desempenho é outra. O gol do Verred, o cruzamento do Lucas Piton. Aliás, essa dupla salvou muito o Vasco no ano passado, né? Várias vezes o Lucas Piton, mesmo não jogando tão bem, coloca a bola tipo um míssil teleguiado na cabeça do Verret e o Verret vai lá e consegue finalizar. Então, salvou o Vasco de uma derrota contra o Volta Redonda, que sim teve atuações individuais que acabaram comprometendo, do João Vitor e do Lucas Oliveira, mas que no desempenho, no coletivo, o Vasco deixou a desejar. Então, por isso que eu não coloco o Vasco como favorito contra o Fluminense. Eu acho que o Vasco chega num momento melhor do que o do Fluminense, que também não é difícil, né? Quem é favorito, Fabiano? O Vasco é um pouquinho favorito, mas eu tava pensando sobre isso. Que campeonato, hein? O time que empatou em 2-2 com Volta Redonda é favorito contra o time que empatou em 1-1 com Boa Vista. Nosso início de temporada que perdeu do é Volta complicado. Redonda. Perdeu do Volta Redonda num gol, que é bom lembrar, com 2 bicicletas em sequência. Eu nunca tinha visto na minha vida. Cruzamento de bicicleta e o cara finalizou de bicicleta. Verdade. Mais uma pro carimbo do Fluminense nesse ano de 2025. Mirandinha. Né? Inacreditável. Não, o Vasco tá um pouquinho à frente do Fluminense. O do Verret, que empatou o jogo 2-2. Depois teve um lance que saiu raspando a trave, o João Vitor ia virar o jogo pro Vasco, mas terminou 2-2 realmente. Pra mim, o Vasco é favorito também, tá? O Verret faria... sem gozação, o Vasco tá um pouco acima. O Vasco tá um pouco acima. Tá mais tranquilo, né? Tá menos pilhado. Claro que o Fluminense tem plenas condições de ganhar o jogo. Tem elenco pra isso, inclusive. Tem até uma certa obrigação pelo elenco, pelas contratações que fez e pela necessidade da própria tabela de classificação. Tem obrigação o Fluminense, mas eu acho que o Vasco chega melhor para essa partida da próxima quarta-feira, 21h30, em Brasília. Daí, o jornalista Série C foi até engraçado, né? Porque ele fala, né, pelo momento, claro, o Vasco é o favorito, mas o Fluminense tem totais condições de ganhar do Vasco até pelos reforços. E, sinceramente, cara, eu tava vendo aqui a última escalação do Fluminense contra o Boa Vista, né, que foi 1-1, tá na tela pra vocês, né? Gente, nada demais não, nada demais não. Sinceramente, né? Tá aí, Samuel Xavier, que a gente já conhece, o Hércules, que é até bom jogador, mas parece que ainda não engrenou ali no Fluminense, né? O Arias, que é muito bom jogador, Cano, que a gente tem que ter cuidado, é claro. O Keno já é aquele jogador, né, que tem uma certa idade, que lá na frente pode até desequilibrar, mas já não consegue, né, acompanhar, ajudar taticamente. O Vasco pode aproveitar isso, né? Já que o Keno joga ali pelo lado do PH, né? O PH é a nossa força física, a nossa válvula de escape hoje. Então, assim, família vascaína, o Vasco tem realmente a missão, né, de ganhar do Série C amanhã. É isso, e afundar, ajudar na demissão do Mano Menezes, tem a questão da classificação do Campeonato Carioca, essa motivação a mais aí, né, do Fluminense ficar fora da Copa do Brasil no ano que vem. Então, assim, eu sei que nos últimos anos é até difícil, né, a gente falar que o Vasco é isso, que é aquilo, é o favorito. Mas eu vejo sim o Vasco como favorito, até porque o momento deles é terrível, né, teve uma partida aí, me parece, contra o Madureira. Eu tava vendo os minutos finais, Gold que fala? Não sei o nome do canal. Cara, os caras estavam lá, mas esculachando a partida do Fluminense, né? Falando que, pelo amor de Deus, que é isso? Um time grande jogar dessa forma. Eu acho até que tava com um time, né, misto, mas nessa partida do Boa Vista aí, né, com boa parte aqui dos jogadores do time principal, mais uma atuação pavorosa, foi, né, empatar nos minutos finais. Claro, eu vou concordar com você. Você é aquele torcedor mais crítico, vai falar, Thiago, mas o Vasco também não foi lá essas coisas não. Porque assim, o Vasco contra o Madureira, eu acho que jogou 30 minutos. O Vasco contra a Portuguesa, apesar do resultado, né, de 4, o Vasco também teve uma certa dificuldade, não ao ponto da Portuguesa, né, ganhar a partida ou empatar, mas eu digo de performance, de botar na roda, de jogar o adversário para trás, de não tocar na bola. O Vasco teve essa dificuldade, porque o Vasco, quando pegar esses times pequenos, tem que fazer isso, cara.
Tem que fazer isso, né? E agora contra o Volta Redonda, sem sombra de dúvida, foi uma péssima partida. Mas eu entendo que a gente pode tirar várias lições desse jogo contra o Volta Redonda, né? Visando esses clássicos que a gente tem. Primeiro agora é contra o Fluminense, né? A gente enfrenta o Sampaio Corrêa, depois Flamengo e Botafogo. Família vascaína, mas eu acho o Vasco muito favorito para essa partida contra o Fluminense. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia, né, sobre mercado da bola, e eu acho que é importante a gente começar com essa informação do Flávio Dias, dizendo que o Vasco pode anunciar, acertar com o jogador ainda nessa semana. Se liga só. Ninguém não vai. O Vasco tem 2 a 3 jogadores, sendo que um bastante avançado, com possibilidade, inclusive, dessa semana. E eu diria aqui, pelo meu feeling, não é o Rony. Rony é um jogador que, pelo valor de 8 milhões de dólares e 1,5 milhão de salários, o Vasco avalia não ser um bom indicativo. Por empréstimo até poderia, mas investir isso tudo. Mas esse é que é o grande problema do Vasco. A pergunta que fica é: será? Será? Família vascaína? E claro que a torcida é para que o Vasco possa acertar com esse jogador, um jogador bom, né? Um jogador que de fato possa agregar no Vasco. Eu tava até vendo um outro corte no Instagram do Flávio Dias, né? Eu não sei se é verdade, se é causada dele, se ele quer, sei lá, defender a gestão, não sei. Mas ele falando que o Bruma deu uma pipocada de jogar no Vasco, né? Porque viu, né, os torcedores invadindo ali as redes sociais, o tamanho do Vasco, tudo mais, a cobrança que ia ser nele, né, a expectativa de resolver ali, né, um setor do Vasco, e ele pipocou. Foi lá pro Benfica. Não sei se é verdade. É claro que, sinceramente, eu fico com uma outra análise disso tudo, né, como eu pontuei aqui para vocês. Tem muita gente colocando na conta do Marcelo Santana e do Pedrinho, e acho sim, claro, que tem uma parcela de culpa, mas eu acho que tem essa parcela de culpa, a gente precisa entender também a questão financeira, a responsabilidade. Vejo muita gente falar do Paulo Brax, né, que fez boas contratações, mas e a responsabilidade? Aonde fica? Né? Porque a gente viu que o Vasco, na figura do Pedrinho, teve que honrar aí com vários compromissos. Vira e mexe o Pedrinho tá falando aí da questão de gatilhos, fala também de salários que o Vasco tava pagando que é fora da realidade do mercado. Por exemplo, a gente vê aí um atacante ganhar, sei lá, 400 mil, o Zé Gabriel ganha isso, o Rojas ganhava 600, entende? Claro que são contratações que foi na época ali do Matos também, né? Então a gente tem que colocar tudo isso no bolo e entender que contratar esse tipo de jogador que o Vasco quer, a realidade é essa. Olha, eu não tô defendendo aqui, tô passando pano, até porque ninguém vai assistir esse vídeo aí da diretoria. Mas eu consigo entender que tem uma parcela de culpa, tem essa questão financeira, responsabilidade e também atacar esses jogadores que a gente tem a ideia que vai ajudar o Vasco, que vai aumentar o nível do Vasco. Também não é nada fácil quando você olha o mercado, quando você tem concorrente, quando você tem um time com capacidade financeira maior que o seu, quando você tem um adversário também, um concorrente que tem um time que vai possibilitar esse jogador brigar por títulos, tudo isso estrutura. Então tem tudo isso, família vascaína, mas como eu pontuei, tem que dar o jeito deles, né? Estão trabalhando, Pedrinho como presidente, é claro, e o Marcelo Santana estão à frente de um clube gigantesco. Então tem que dar o jeito de vocês e contratar aí, né, bons jogadores para o comando de ataque pra gente ter uma temporada, num primeiro momento, tranquilo, né? Até em comparação a 2024. Mas a gente tem aqui, né, essa postagem do Fernando Campos, jornalista da ESPN, que é vascaíno, e também bolado, né, com o Bruma, que acertou aí com o Benfica. Tá aqui, ó. Primeiro ele foi debochado, tá na tela. Acho que a torcida do Vasco precisa ficar tranquila. Já tem o Alex Teixeira. Aí. Relaxem. Que deboche, irmão. E aqui ele complementa. Mais uma janela com meses para contratar um jogador para preencher uma lacuna carente e não conseguindo. Mas não se pode criticar. Eles falam que quem critica tem algum interesse político. São incompetentes ao extremo. Não dá pra negar, né? A gente, como torcedor, e aqui também, né, criador de conteúdo, a gente tá sempre lendo aqui, né, os comentários dos nossos vídeos e também de páginas e tudo mais, no X também, a galera tá pegando no pé, né? Tá pegando no pé porque a questão do Brian Rodrigues, um jogador que queria jogar no Brasil, queria jogar no Vasco, mas aí ficou essa questão que ficou próximo da janela e muita gente acha que foi incompetência porque não chegou, então, nesse valor antes. Aí eu até comentei isso numa live com vocês, mas se chega nesse valor, o América do México não poderia segurar, pedir um pouco mais, já que se, poxa, inicialmente está colocando 40 milhões na mesa, dá para pagar mais? Tendo essa questão da negociação, teve também o Wanderson que não, e me parece que é um caso também lá no Palmeiras. Eu tava vendo que o Wanderson tá pedindo um salário, o Palmeiras, opa, não é por aí. Caso que aconteceu, né, com o Vasco, o Coelho acabou acertando com o Galo. É realmente difícil, né? Difícil, então, sim, a diretoria tem que dar o jeito deles para que o Vasco possa performar bem nessa temporada. Entendo que no meio-campo, claro,
com o Coutinho não atuando da forma que atuou contra o Volta Redonda, melhor fisicamente, esse time encaixando aí, Tietê, Paulinho, a defesa deve ajustar nas mãos do Carille, tem que contratar jogadores na beirada de campo, né, para dar outras possibilidades para o Fábio Carille, e aí sim a gente caminhar nessa temporada. Então vamos aguardar aí essa informação do Flávio Dias, que o Vasco pode acertar com o jogador ainda nessa semana. Vou ficando por aqui, junto, e é muito bom ser Vasco.